Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na nossa jornada de fé e espiritualidade, refletindo na seguinte pergunta: o que é ser cristão? Se você chegou aqui agora, eu peço que você, por gentileza, botão vermelho aí embaixo, se inscreva no nosso canal, curte o vídeo, comenta, compartilha, divulga nas suas redes sociais, porque isso ajuda bastante na divulgação da nossa reflexão. Também recomendo que você assista aos vídeos anteriores dessa nossa série, que já tem mais de 10 vídeos sobre esse tema, o que é ser cristão. Hoje nós vamos caminhar lendo um texto bastante conhecido que está aqui no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao versículo 37. Porque ser cristão é amar o próximo com o amor de Cristo Jesus. Primeiro na Bíblia NVI, o texto diz assim, Lucas 10, 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. E lhe perguntou, Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vai e faça o mesmo. Agora no texto da Bíblia Mensagem, feita pelo Eugene Peterson, diz assim, a partir do versículo 25. Naquele momento, para testar Jesus, um líder religioso lhe perguntou, mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Ele respondeu, o que está escrito na lei de Deus, como você interpreta? E ele disse, ame o Senhor, seu Deus, com toda a paixão, toda a fé, toda a inteligência, todas as forças, e ame o próximo como a você mesmo. Boa resposta, disse Jesus, faça isso e você viverá. Querendo fugir da resposta, ele perguntou, como saber quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certa vez, um homem viajava de Jerusalém para Jericó. No caminho, foi atacado por ladrões. Eles o espancaram, fugiram com as suas roupas, deixando-o quase morto. Pouco depois, um sacerdote passou por aquela estrada. Mas, quando viu o homem, esquivou-se e simplesmente foi para o outro lado. Em seguida surgiu um religioso levita. Ele também evitou o homem ferido. Um samaritano que viajava por aquela estrada aproximou-se do ferido. Quando viu o estado do homem, sentiu muita pena dele. Aplicou ao ferido os primeiros socorros, desinfetando os ferimentos, fazendo curativos, pôs o homem sobre o jumento em que viajava, levou-o até uma pensão. Na manhã seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão e disse, cuide bem dele. Se custar mais,
ponha na minha conta. Eu pago quando voltar. O que você acha? Qual dos três é o próximo do homem atacado pelos ladrões? Aquele que o tratou com bondade, respondeu o líder religioso. E Jesus concluiu: faça a mesma coisa. Faça a mesma coisa. Então, aqui nós estamos diante de um texto do samaritano que é muito interessante para nós percebermos que o Evangelho é prática, o Evangelho é ação, o Evangelho não é teoria. Então, o que é ser cristão? Ser cristão é amar ao próximo com o amor de Cristo Jesus. Ser cristão é praticar esse amor, porque nós estamos livres da nossa antiga condenação, dos nossos antigos pecados. Cristo já nos libertou e Ele nos libertou para boas obras, para um evangelho que é prático, um evangelho que é real, um evangelho que tem a sua dimensão palpável, não apenas uma ideia metafísica, não apenas uma filosofia teórica, mas o evangelho ele se demonstra na prática. E essa prática é o amor ao próximo com o amor de Jesus. Aquele mestre da lei, aquele professor, ele conhecia a lei, ele conhecia a teoria. Mas quando Jesus pergunta para ele o que é o amor, ele apenas fala em teoria e Jesus diz para ele que ele deve colocar em prática tudo aquilo que ele sabe. Porque ele diz para Jesus, olha, a lei diz que eu preciso amar o Senhor com toda a paixão, com toda a fé, com todas as forças e amar o próximo como a mim mesmo. E aí Jesus fala para ele, beleza, cara, tu sabe de tudo já, na teoria é isso. Você está completo de razão. É exatamente isso que a lei diz. Agora você vai lá e faz a mesma coisa. E ele indaga a Jesus, então como que eu vou fazer? Eu não sei quem é o meu próximo. Ou seja, ele estava sempre em um discurso, em um mecanismo de defesa, porque na verdade ele sabia quem era o próximo dele. Aí Jesus fala, beleza, se você não sabe, então eu vou te mostrar. Olha só, um samaritano, ele estava passeando em um lugar, e aí ele viu uma pessoa ferida. E essa pessoa ferida, essa pessoa que estava caída, ela foi vista pelo sacerdote, foi vista pelo escriba, foi vista pelos religiosos da localidade e ninguém socorreu esse rapaz que foi espancado por ladrões. Mas passava ali um samaritano e esse samaritano desce do seu cavalo, para a sua agenda, socorre esse ferido. Esse samaritano aplica remédio, esse samaritano leva até uma pensão, esse samaritano muda a sua agenda para socorrer o seu próximo, o seu irmão que estava caído. E aí Jesus fala para ele que o samaritano gastou recursos, que o samaritano gastou tempo, que o samaritano cuidou dessa pessoa. E aí Jesus olha para esse mestre da lei e pergunta, quem você acha que é o próximo? Quem você acha que fez o que estava correto na lei fazer? Qual desses três aí, o levita, o sacerdote e o samaritano, qual você acha que foi o próximo desse rapaz que havia sido espancado nas mãos dos assaltantes? Esse perito da lei, ao invés de responder que foi o samaritano, ele responde dizendo, aquele que o socorreu, aquele que teve misericórdia dele. E aí Jesus fala para ele, beleza, então é isso, vai lá e faz a mesma coisa. Então, ser cristão é amar o próximo com o coração misericordioso de Jesus. Não é olhar uma situação onde precisamos de um amor prático e ficar na teoria. Não é querer mudar o mundo sentado no sofá de casa mexendo no Instagram. O seu Instagram não vai mudar o mundo. O que vai mudar o mundo é você levantar da cadeira e ir
a um evangelho prático, visitando pessoas, tocando pessoas, indo a comunidades, visitando, servindo, tocando, curando, tendo o coração de servo como Cristo Jesus. O evangelho é prática, meu irmão. O evangelho é ação, minha irmã. E essa ação, ela estabelece a sinalização do reino de Deus aqui e agora. O Robson Cavalcante, ele tinha uma frase muito interessante, que ele dizia que sinalizar o reino de Deus é a demonstração do evangelho com palavras, sinais e obras. Tiago, ele diz que a fé sem obras é morta, porque a obra é a realização prática e visível do amor de Deus que está em nós. Nós sinalizamos o reino de Deus com palavras, com fé e com prática. Então, ser cristão é amar o próximo com o amor de Cristo Jesus. É isso que o nosso país precisa. O Brasil não precisa de mais igreja. O Brasil não precisa de mais pastores. O Brasil não precisa de mais sacerdotes. O Brasil precisa de mais pessoas que tenham um coração de misericórdia como o coração de Jesus, que saibam amar o próximo. Quando nós passarmos a demonstrar nesse país o amor de Jesus com prática, com fé e com misericórdia, aí a nação será uma nação cheia da paz, da justiça, da generosidade e de verdade. Porque o evangelho vai sair de uma ideia filosófica e vai vir ao chão, vai vir à prática. E aí sim começaremos uma transformação a partir da pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, Jesus faz essa pergunta para ele, dizendo: qual desses você acha que foi o próximo do homem? E ele responde: aquele que teve misericórdia dele. Quem é o seu próximo? Jesus pergunta para você agora: quem é o seu próximo? Vai lá e faça a mesma coisa. Tenha misericórdia e transforme o cristianismo em algo palpável. Seja Cristo para alguém, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus nos abençoe.